Assalamu alaikum a todos, sejam muito bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Vento Leste. Peço que você curta, compartilhe, se inscreva no canal, torne-se membro aí para nos dar um apoio recorrente, ter acesso aos nossos cursos. Nossa área de membros aqui é bastante técnica, né? E dá um apoio recorrente, faça aqui o superchat durante a estreia, faça o valeu demais depois e deixe aqui também o seu comentário ao fim do vídeo. Comenta qualquer coisa, literalmente qualquer coisa, caso você não saiba comentar, que ajude muito o engajamento e o YouTube está segurando o canal aqui, né, basicamente. Então, vamos ter que fazer um vídeo por dia aqui, além das lives, né? Vamos ver quanto tempo aí eu consigo manter esse itinerário aqui para alimentar o grande Deus algoritmo aqui do YouTube, né, que suga nossas almas e que não é Deus de verdade, né, pessoal? Obviamente, estou brincando. Mas vamos lá aqui. Houve um grande reavivamento aí da insurgência no Mali, e é o que nós vamos comentar aqui, quem está envolvido, né, quem está ajudando, e dar um panorama geral aqui, além de trazer os mapas aqui ao fim, para vocês entenderem o que está envolvido aí, do ponto de vista geoestratégico e geopolítico mais puro, aí, que geralmente é pouco falado, né? Então, vamos lá, né? Primeira informação. Drones ucranianos fornecem apoio aos rebeldes do norte do Mali. O uso desses equipamentos já não é um mistério, tornou-se até motivo de orgulho para os rebeldes do quadro estratégico permanente, que estão em guerra com a junta militar do Mali e seus auxiliares russos do grupo Wagner. Nas últimas semanas, cada ataque com drones a uma base militar no norte do Mali foi transmitido nas redes sociais e comemorado pelos apoiadores da rebelião, predominantemente Tuareg, né? Sim, existem vários grupos atuando no Mali aí, pessoal, mas os Tuaregs, nesse caso em específico, receberam treinamento, expertise e muito provavelmente algum nível de apoio financeiro menor. Então, a Ucrânia não pode dar tanto apoio financeiro assim, mas dá algum apoio financeiro. E a Ucrânia tem adotado aí uma estratégia geopolítica na África, né, principalmente, de antagonismo aberto aos russos. Né? Todo país onde o África Corps e o grupo Wagner está, a Ucrânia ali geralmente entra e apoia o lado oposto. Né? A Argélia também tem relações aqui com os Tuaregs, apesar de não apoiar, né, a insurgência deles, porque a Argélia tem sua doutrina, né, geopolítica ali, geoestratégica, direcionada pelos que a gente chama de 3 não, né? Não a intervenções militares, não a bases militares e não a alianças militares. A questão é que a Argélia tenta ser o mediador e por isso mantém contato diplomático, tá, com todos os lados aí, os Tuaregs e o governo do Mali, né, do coronel Assimi Goïta, em específico. O Jenin não, né, pessoal, porque a Argélia já enfrentou problemas ali nos anos 90 profundos e venceu a guerra ao terror antes mesmo dela acontecer. Então, vocês viram aqui que os ucranianos estão apoiando, aí, no caso, os rebeldes tuaregs. Né? Mais uma informação. As táticas de guerra entre Ucrânia e Rússia infiltram-se no deserto do Mali, com os tuaregs recebendo ajuda de Kiev. Né? Por mais distante que possa parecer, a guerra na Ucrânia e o terrorismo no Sahel estão conectados, diz o primeiro-ministro do Mali, general Abdoulaye Maïga. Ele está certo, né, nesse caso, porque assim, é um tipo de tática muito específico, um tipo de expertise, tá, pessoal, para aplicar essa tática a nível operacional, que a maioria dos exércitos do mundo não tem, tá? Treinamento num tipo de guerra e num modelo de guerra aqui, que nenhum exército brasileiro tem. E lembro aqui para vocês que os Estados Unidos da América mostraram não ter expertise também nesse tipo de guerra aqui, na guerra recente, né, no Oriente Médio, contra o Irã, né? Então, vê-se aí como os drones e mísseis e foguetes estão transformando integralmente o campo de batalha e igualando ali, via simetria, né, forças regulares, exércitos regulares e milícias. Né? Mas o apoiador profundo aí dos tuaregs, em específico no Mali, neste caso aqui, a Ucrânia, tá? E provavelmente o MI6 britânico aqui, e vamos descobrir aí também os franceses, creio que a França foi quem mais perdeu aqui, nessa debandada aí do Sahel como um todo, né? Perdeu acesso a recursos naturais bastante críticos, pessoal, dentre eles urânio, né, e vários minérios aí, os quais a França não tem sob seu controle ali desde a perda da África, e os Estados Unidos permanecem, tá, pessoal, na África a nível econômico, apesar de terem saído aí também do Sahel em diversos países. Né? Já a França é quem sai mais perdendo, né, porque os países preferem ser pragmáticos em relação aos Estados Unidos da América e antagônicos em relação à França, até pelo histórico de colonialismo do país ali na região, dentre outras questões. Então, esqueçam essa análise, tá? Que Estados Unidos, França e Reino Unido atuam em bloco. Na minha humilde análise e opinião, esse tempo já se foi. E vejo aqui mais dedo da França e do MI6 britânico, que também projeta poder assim, né? E armamento de milícias,
grupos terroristas, etc., e que é profundamente próximo também dos ucranianos. O MI6 britânico hoje é o ator mais próximo dos ucranianos nesse jogo, né, e nesse teatro de operações aí, global que estamos vendo se desvencilhar desde o início da guerra russo-ucraniana. Por quê? Né? Porque como a Grã-Bretanha não é mais uma potência militar, como tem um exército inoperante, por diversos motivos apontados em vídeos e lives aqui no resto do canal, né? Basicamente o Reino Unido se vale aí dessas operações de Black Ops, de espionagem, né, e de armamento de milícias, para tomar controle ali de ativos estratégicos e alavancar seu status estratégico aí nesse tabuleiro. Então, apostaria que as minhas fichas, isso aqui é uma análise, tá, pessoal? Não há comprovação ainda, mas creio que vamos saber que os ucranianos e os britânicos estão juntos aí, e os franceses também, nessa questão na África toda. E há mais fatos que apontam para isso, mas, novamente, é uma análise. Né? Vamos aqui, mais uma notícia, né? Tráfico de armas da Líbia para o Níger voltou à ativa, né? As armas transbordadas do sudoeste da Líbia por combatentes tuaregues e traficantes foram levadas ao longo das fronteiras com a Argélia e o Níger. Foram transportadas pelas estradas que atravessam as regiões de Agadez, Tarrua e Tillabéri, chegando ao Mali através da tríplice fronteira Níger-Mali e Burkina Faso e a bacia do Lago Chad, através da região de Difa, no Níger. Né? Fronteiras desse país são profundamente porosas, tá, pessoal? Esses países não têm controle amplo aí de suas fronteiras por falta de profundidade estratégica, por falta de profundidade militar, né? Por não terem exércitos ali com muita expertise e também por falta de tropas e tecnologia, né? Principalmente tecnologia de ISR, né? Inteligência, vigilância e reconhecimento. Aí, nesse caso, todos esses países receberam, em sua maioria, drones, né? Principalmente ali da Rússia, da Turquia e de outros países. Alguns desenvolveram, inclusive, drones nativos, como é o caso da Argélia, mas ainda assim, né, não preciso dizer que eles não estão na fronteira tecnológica aí, nessas questões e dependem de repasses estrangeiros. Né? E seus exércitos também foram feitos, né, ainda ali na época do domínio colonial francês, e tem doutrinas, né, que servem mais assim para transformar esses exércitos em forças policiais, tá, do que em exércitos de fato. Né? Então é necessário esse salto estratégico. O capitão Ibrahim Traoré está tentando fazer isso, tá, no Burkina Faso, o coronel Assimi Goïta está tentando fazer isso no Mali, mas isso leva tempo, tá, pessoal? Não se constrói um exército, né, uma marinha, doutrina do dia para a noite, e menos ainda, né, se faz fronteiras porosas deixarem de ser porosas, porque a questão geográfica conta muito. São fronteiras de deserto, né, de floresta, etc. E aí é muito difícil, tá, pessoal? Muito difícil guarnecer. Se nem os Estados Unidos da América e a Rússia conseguem controlar integralmente suas fronteiras, não vão ser os países do Sahel, né, que vão conseguir aqui, por esse e diversos motivos. Né? Além disso, gostaria de falar que existe, né, uma displicência geral aqui da Rússia, da Turquia, tá, dos Emirados Árabes Unidos e da França, que estão envolvidos ali em lados distintos, aí nesse caso, na Líbia, tá, que é onde ocorre esse translado aí. Obviamente, primeiro, porque as tropas são insuficientes, né, para fazerem isso. Segundo, né, porque aqui talvez seja algo que a maioria não tenha muita coragem de falar, né, mas não há tantos ataques assim às tropas desses países envolvidas aí no Sahel e no Magrebe, como há as tropas, né, dos países aqui, de Burkina Faso, do Mali, né, e etc. E aí cria-se um conforto estratégico para que se seja leniente, tá? Leniente, nesse caso, com esse tipo de translado e transbordo de armas. Né? Isso aqui é padrão, tá, pessoal? Se vocês estudarem ali as guerras aí na África, na época da Guerra Fria, eu recomendo especialmente ali em Moçambique e em Angola, vocês vão ver que isso aí é um balaio de gato e uma bagunça desde sempre, né, que as potências sempre agiram assim, só que agora há mais potências envolvidas, né, no jogo aí, do que nos últimos 20 anos, aí, por conta da unipolaridade estadunidense. Né? Vamos aqui agora a mais uma notícia, e aqui é a mais crítica. Né? Noroeste e região central da Nigéria emergem como polo de atuação de terroristas do Sahel. Grupos terroristas e gangues criminosos do Sahel estão aproveitando um corredor de insurgência em expansão no triângulo Kebbi, Kaindi, Borgu, na Nigéria, para ampliar sua influência, recrutar novos combatentes e financiar atividades ilícitas. E financiar atividades ilícitas significa manter rotas de contrabando e principalmente atuar na rota ali de pirataria do Golfo da Guiné e na rota, tá, do Atlântico Sul para transladar armas e recursos para dentro dessa região.
Tá? Se vocês analisarem o armamento utilizado, tem arma até da Guerra da Coreia, está sendo utilizada aí nessas guerras no Sahel e na África como um todo. E lembra que quem controla a pirataria no Golfo da Guiné é o Jenin, ligado à Al-Qaeda, né? E o motivo do Golfo da Guiné ali permanecer como o maior hub de pirataria hoje no mundo é exatamente esse o motivo aqui da leniência estratégica aí do país que mais, da OTAN, né, como um todo, que enfraquece esses regimes não alinhados no Sahel como um todo aí, né, nessa região, né, pessoal. Por isso vocês veem aí que o jogo é muitíssimo mais complexo do que parece aqui. E quem teria capacidade de ajudar esses países caso tivesse marinha? O Brasil, né, que está também na mesma região, mas que não tem expertise, né, nem propensão estratégica nenhuma. Falo isso aqui sem medo nenhum de errar. E vamos aqui entender. Né? Esse aqui é um mapa dos ataques de pirataria no Golfo da Guiné, no ano de 2025. Né? Vocês podem ver vários aqui. A fonte foi o ICC, né? International Maritime Bureau, dentre outras aí que eu utilizei, né? Mas o International Maritime Bureau, aí ele é confiável, né? É uma instituição internacional de respeito para fazer esse tipo de levantamento. Esses aqui são o número de ataques em 2025. Né? Como vocês podem ver aí. Né? Opa, peraí. Agora sim. Peraí, pessoal. Aqui, agora sim, o mapa correto. Né? E utilizando aqui o International Maritime Bureau. Né? Aquele ali é um mapa que eu estava tentando fazer global, de 2025 e 2026. Depois tentei fazer só de 2025. Então, levem esse aqui em conta, né? Porque por questão metodológica, tá? Eu não acho correto, por enquanto, tá? Somar aí, globalmente os dados de 2025 e 2026. Né? Prefiro utilizar ali os dados de 2025, tem muitos dados de 2026 que ainda não são confiáveis. Então, apaguem. Eu vou deixar aqui, não vou cortar, para vocês rirem comigo aqui, mas levem em conta esse mapa aqui. Agora sim, esses aqui foram os ataques em 2026. Vocês veem aqui o delta do Níger e a Nigéria tendo cada vez mais proeminência, né, nesse tipo de ataque. E a Nigéria, pessoal, está se tornando ali uma espécie de grande hub aí de atuação, né, de pirataria nesse caso aí. Lembro que a Nigéria tem profunda cooperação estratégica com os Estados Unidos da América, né, que acaba sendo ali leniente, de certa forma, com isso, porque é do seu interesse estratégico aqui também, que essa região permaneça conflagrada, né, que esses regimes não se fortaleçam tanto, apesar dos Estados Unidos fazerem mais aqui do que a própria França, né, porque a Operação Serval ali da França no Sahel foi um desastre, mas é esse corredor aqui de pirataria, tá, no Golfo da Guiné, que mantém aí, nesse caso, né, a dinâmica da eterna conflagração e das veias logísticas pulsando e levando armamento para a região do Sahel, né, via Golfo da Guiné, e essa região aqui do oeste africano, né, como vocês podem ver aqui a Nigéria, mas de longe, onde mais acontece, né, além do Gabão aqui da costa da Guiné Equatorial, Camarões também, e por aí vai, né, e por aí vai. Então, é uma situação muitíssimo difícil, né, pessoal? Esses são países com marinha fraca, né, nesse caso, por serem países naturalmente pobres, tá? Não estou falando isso aqui por desprezar esses países, né? Inclusive o Senegal é um dos países que eu mais admiro e gosto do mundo, sua cultura surf ali, dentre outras questões, mas de qualquer modo, né, vamos retornando aqui à vaca fria. O Senegal está bem ali em cima, como vocês podem ver, mas retornando aqui à vaca fria. Né? A pobreza faz com que, obviamente, eles não tenham capacidade de desenvolver marinha, porque eles não vão desenvolver indústria naval do dia para a noite e lucrarem com o desenvolvimento de uma indústria naval. E aí, obviamente, que esses países vão priorizar economicamente outras coisas, além da questão militar, né? E aí gera-se esse problema aí, porque a marinha que poderia fazer isso, que é a marinha estadunidense, não é tanto operante, claro, aqui também, né? Não, tem que costurar acordos com todo mundo aqui nessa região para atuar, e não é tão fácil assim também, e tem aí também, claro, a noção estratégica de não permitir que os regimes não alinhados no Sahel se estabeleçam de modo tão forte e possam fazer frente aos interesses geoestratégicos americanos da famigerada grande estratégia, né, nesse caso aí, e da projeção da grande estratégia estadunidense. Agora vamos aqui a mais uma notícia, né? Essa de abrir o mapa errado foi ótimo. Ministro da Defesa do Mali, Sadio Camara, foi morto durante ataques coordenados. Notícia de hoje, tá, pessoal? A morte de uma figura-chave é vista como um grande golpe para o governo militar do Mali, enquanto os confrontos com grupos armados
continuam, né? Isso aqui foi um golpe pesado, tá, pessoal? Não dá para falar ainda, tá? Ainda que vai se tirar, por isso, a capacidade operacional do Exército do Mali, né? Porque tanto o Mali quanto o Burkina Faso aí tem tomado muitas atitudes, né, para melhorar os seus quadros ali e melhorar o conhecimento burocrático das suas forças armadas, né? Neste caso aqui. É difícil a reposição, mas não é impossível, e vai ser necessária, tá, mais cooperação com russos, chineses, turcos, né, e outros países que atuam aí, talvez até os Estados Unidos da América por baixo do pano. Sei que o pessoal vai entender errado o que eu estou falando aqui, mas é assim que esse jogo funciona. Inclusive ali em Moçambique, tá, pessoal, durante a Guerra Civil do país, o presidente Samora Machel recebeu ali, né, treinamento especialmente em contra-insurgência, tá, do MI6 britânico e do DGSE francês, né, isso durante a Guerra Civil ali no país, contra forças alegadamente de direita, né, porque ele era marxista nesse caso. E por que ele o recebeu? Porque a União Soviética estava fazendo corpo mole, né? Então o jogo é assim mesmo, é complexo e por aí vai. E vai ser necessário para ver o aguardo, para ver o desfecho aí, o aguardo dessa efetividade, mas isso tem um efeito psicológico muito grande na população e no próprio Exército do Mali, além dos quadros, tá? Porque mostra que o Exército do Mali, nesse caso aí, não tem muita condição de proteger os seus próprios quadros, né? E faz a população repensar aí a sua anuência e apoio aí, principalmente ao Jenin, tá? Que é mais forte que os Tuaregs. Os Tuaregs são fortes mais ao norte ali e mais na região que funciona como hub logístico deles, né? Mas não nessa região aí que tem outros componentes étnicos. Já o Jenin não nesse caso aí. E tem muita gente aí que apoia também, né, a ideologia dos dois grupos aí nesse caso, mas principalmente muito mais do Jenin, mas que não faz abertamente e segue sob julgo da junta militar malinesa, exatamente porque o Exército do Mali pesa a mão e mostra uma posição de força, né, em relação a todas essas outras forças no terreno e no teatro de operações. Então é uma situação muitíssimo complexa. Como vocês podem ver, não existe análise aqui simples e fácil. Eu diria, inclusive, que esse efeito psicológico aqui é o mais perigoso aqui para o próprio Exército do Mali do que as derrotas táticas temporárias aqui apresentadas, né, meus queridos? Mas vamos aqui agora, né, perder um ministro da Defesa não é pouca coisa. Agora vamos aqui ao mapa, né? Isso aqui é um mapa dos ataques, tá? Nesse caso aí, em 2025, 2026, mas não levem isso aqui tão a ferro e fogo, tá, pessoal? Porque o número dos ataques aqui pode variar, que tem fonte aí levando ataques em conta que outras metodologias e outras fontes não levam, então considerem isso aqui mais um panorama geral, né? O mais crítico aqui foram os ataques a Cati, tá? Em Cati, o Jenin, né, chegou a tomar, inclusive, e as forças ali dos Tuaregs chegaram a tomar, inclusive, bases militares, entre outras questões. Em Bamako, tá, que é a capital, houveram ataques, mas não há controle de território. Ocupação de território temporária é uma coisa, tá, pessoal? Controle de território é outra. Aí essas milícias e insurgências não têm condições para fazer isso, só se houverem grandes levantes populares que expulsem as tropas do Mali daí. Não vejo isso acontecendo. Até porque o coronel Assimi Goïta, né, está tomando algumas atitudes ali de enriquecer a população dessa região, né, chamá-la para o processo de tomada de decisão, etc., exatamente para evitar essa questão aí, né? Mas, assim, é bastante sintomático aí, nesse caso, que os ataques cheguem aí a problemas profundos de operação, de atuação e inteligência, a problemas profundos logísticos em controle de fronteira e a problemas profundos aí na operacionalidade dos exércitos dessa região como um todo aí, né, pessoal? O norte ali é um hub logístico, tá, que é compartilhado entre os Tuaregs e o Jenin, mas é controlado pelos Tuaregs e que serve ali como santuário, né, como santuário aí, tanto para treinamento quanto para escoamento de armas, divisas e recursos aí para essas forças. Tem armamento entrando via Guiné, Senegal e o Golfo da Guiné como um todo aí, e principalmente a Nigéria, que vocês viram aqui, que tem se tornado o centro, né, o hub ali, de atuação, né, dos grupos aí do Sahel como um todo, mas principalmente dos grupos afiliados à Al-Qaeda. Nesse caso aqui, o Jenin. Se vocês pesquisarem, vocês vão achar que o Jenin já está realizando ataques na Nigéria desde 2025, coisa que eles não tinham capilaridade para fazer antes, pela disputa aí interior por espaço com o próprio Boko Haram e os grupos ligados ao ISIS. Então, vocês veem aqui que a dinâmica geopolítica aí da África como um todo
está mudando bastante o centro da gravidade dos grupos insurgentes também. Né? São fronteiras novamente porosas e difíceis de lidar, tá, pessoal? É muito difícil controlar fronteiras que têm florestas, que têm desertos, né? Tem acidentes geográficos aí nesse caso, que facilitam essas coisas. E assim, não preciso lembrar aqui que essas fronteiras aí são complexas, né? Que esses mapas foram desenhados aí por potências exteriores, né? Que entraram na África, não por esses próprios países. E nesse caso aí também existe uma mistura, né, de acidente geográfico ali com fronteiras não orgânicas, né? Inclusive tem fronteiras aí como a do Mali com a Mauritânia aqui, que vocês vão ver que só se bater uma régua aqui, desenhou uma linha para separar os dois países aí, por isso tanto problema, né? Existe a dificuldade também de manutenção do ímpeto em Bamako, tá, na capital, mais ao sul aí, como vocês podem ver no nosso mapa, obviamente porque esses grupos não têm tanta capilaridade aí, né? Essa região, o exército malinês tem muito mais controle, com mais ao norte, menos controle, com mais ao sul, menos controle, para vocês entenderem o nosso mapinha aqui e como é a atuação desses grupos aí nessa região. Cati ali, né, que está mais à direita aí de vocês, né, como vocês vão ver, bem aqui vai ser essencial, tá? Porque é um hub logístico aí de escoamento para o exército do Mali, e eles têm capacidade de fazer uma investida e dar alguns golpes aí em Cati. Então, vamos ver como se desenrola a situação em Cati. O mais provável aqui é que os milicianos sejam mortos aí do Jenin dos Tuaregs e parte deles volte a recuar para o norte aí, nesse caso. E fica aqui também uma crítica minha à China, tá? Eu faço essa crítica que às vezes tem gente que não gosta, mas me desculpa. Todas as potências são lenientes aí, de certa forma, com essas coisas? Sim, pessoal, mas assim, a China não vai se tornar potência hegemônica e ganhar a confiança estratégica dos países que negociam com ela se ela não entrar mais pesado aqui nessas questões da África. Critica-se muito a Rússia, mas a Rússia mandou o Africa Corps aí, que antigamente era o Grupo Wagner, e criou, digamos assim, um diretório de comando, né, direcionado integralmente à África, né, que é o Africa Corps hoje. A China não faz isso, tá? Ela traça laços econômicos aí com esses países, né, mas ao mesmo tempo aí digamos assim, não dá tanto auxílio militar. Né, e os Estados Unidos não se tornaram potência, dando só auxílio econômico, né, pessoal, que negociava com eles. Eles auxiliaram também militarmente os países aí, com treinamento, doutrina, né, e em alguns casos até intervenções militares diretas, como vocês sabem, né. Então, eu não vejo a China como um parceiro confiável a nível estratégico, tanto quanto a Rússia, exatamente por esse motivo, e vale crítica aqui, tá, pessoal? Porque os chineses não vão resolver todos os problemas do mundo com o dinheiro, né? Na verdade, a função primária e primordial de todo Estado, ele nasce para isso, é fazer a guerra e se defender de guerras, né? E quem não está disposto a auxiliar os parceiros aí a nível mais profundo em guerra, não entendeu muito bem como se joga esse jogo, mas é claro que a China tem outras prioridades aí, né? No Sudeste Asiático, ali na Ásia como um todo, no Nepal, né, que está na sua barriga macia ali colado no Tibete, mas vale a crítica aqui, de qualquer forma. Então, se você curta, compartilhe, se inscreva, torne-se membro, enche de comentário aqui embaixo, deixe mais de um. Muito obrigado e diga se está gostando dos vídeos. Eu parei de fazer vídeo de África aqui, e lives a respeito, que não estava pegando engajamento, então engajem bastante aqui no comentário, no like, no compartilhado aí, para render aqui para o canal e valer a pena, né? Porque, modéstia à parte, esse tipo de análise aqui não é comum de se ver aí, né? Inclusive, eu nunca vi ninguém falando do envolvimento dos ucranianos ali junto aos tuaregs, como vocês viram aqui. Forte abraço e até a nossa live de mais tarde.